Peguem suas Bíblias, abram no Salmo 23. Dá para pôr aqui na tela? Por favor, Fê. Vamos ler todos juntos na tela, assim a gente lê do nosso jeito pentecostal, mas alinhado. Bora lá? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Os pais das crianças aí estão com o desafio, de treiná-las a gravar, a memorizar o Salmo 23. Então, façam isso, ajudem as crianças a memorização desse texto, porque é importante guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Nós estamos hoje na nossa terceira mensagem dessa série Meu Pastor, o Deus da Provisão. E hoje nós vamos nos debruçar mais efetivamente no verso 5, que diz: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice. O tema de hoje é o pastor que me alimenta. O pastor que me alimenta. E para a gente avançar no que nós temos, para o que essa mensagem nos propõe nessa noite, eu preciso ler com vocês ainda mais alguns versos do Salmo 78. Se você puder olhar sua Bíblia no Salmo 78, e aqui nós vamos entender que a obstinação, a rebeldia de um povo sempre o impedirá de viver o extraordinário de Deus. Povo rebelde, povo obstinado, é povo que morre no deserto. Povo obediente é o povo que alcança a terra prometida. É o povo que conquista as promessas de Deus. Mas um povo obstinado é aquele que vive para a reclamação. É aquele que vive para se posicionar contrariamente às diretrizes do Senhor. E nós sabemos muito bem, quando lemos a palavra de Deus, toda a trajetória do povo de Israel, nós enxergamos que muitos deles, uma boa parte, a maioria, foram obstinados, foram rebeldes. E os versos 18 a 20 do Salmo 78 se referem exatamente a isso. E aí está escrito: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Meu Deus! Olha que geração que reflete muito do que é a nossa geração. Será que Deus pode fazer? Será que Deus pode realizar? Queridos, Ele é Deus. E claramente Ele diz: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? É escrito na sua palavra: operando Deus, quem impedirá? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele é o Senhor, Ele é o governador de tudo. Ele é rei sobre todas as coisas. Mas uma das questões que nos atrapalha demais é a nossa incredulidade. E a incredulidade tomava conta desse povo. E
Era uma incredulidade tão infundada, porque esse povo era o povo que estava vendo Deus os conduzindo através da nuvem de fogo, através da nuvem, na noite, da coluna de nuvem, da coluna de fogo. E aí, queridos, esse povo se torna cético às provisões do Senhor. Quantas vezes nós já vimos Deus fazendo? Quantas vezes nós já participamos da mesa do Senhor no improvável? Mas às vezes estamos chegando num tempo em que nós somos acostumando a ir fazendo do nosso jeito, da nossa forma. E estamos hoje, acho que Deus não vai, eu vou resolver isso aqui. E nós nos esquecemos de confiar no Deus da provisão, de confiar no nosso pastor, naquele que já nos deu provas suficientes de que ele pode, de que ele faz. Mas, ao contrário desses que colocavam constantemente Deus à prova, existiam e existem aqueles que humildemente depositam sua confiança no Senhor. Aqueles que humildemente, dependentemente, continuam crendo que Deus é poderoso para fazer, que Deus é poderoso para nos suprir, mesmo nos ambientes mais improváveis. E eu quero continuar dizendo para vocês, meus irmãos, o improvável é o melhor lugar para viver milagres. Todos nós temos uma história no improvável. Todos nós temos uma história que nós sabemos que Deus já fez. E por que nós agora duvidamos? Por que nós agora colocamos Deus à prova? O Deus que estava conduzindo o povo pelo deserto, nitidamente um ambiente de morte. Um povo que estava sendo conduzido em segurança. Agora eles vêm colocar à prova Deus, perguntando se Ele pode dar comida para eles. Eles vêm perguntar, será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Mas o povo que humildemente crê, o povo que humildemente depende, sabe que mesmo no ambiente de morte, mesmo no ambiente de improvável, o Senhor é a nossa garantia. A presença dEle é o que nos sustenta. A presença dEle é o que nos fortalece. Se eu posso adiantar algumas coisas do que em um tempo oportuno vocês poderão nos dizer mais efetivamente, mas o Tiago, por exemplo, passou 19 dias internado. 22 dias. Desenganado na época de Covid, UTI, vale de sombra e morte, lugar de improvável. Os próprios pais dele já estavam, entre aspas, se preparando em como ia fazer com a nora, com as netas, porque já não conseguia mais nutrir, talvez, a esperança. Porque quem já está se preparando para o pior é porque já parou de acreditar no melhor. E quantas vezes nós estamos nesse lugar, queridos irmãos? Quantas vezes nós estamos deixando de confiar no Deus da providência e nos preparando para o pior? Quantas vezes, Ivani, as nossas ansiedades têm sido aguçadas, a nossa pressão alta? Nossa, não, em nome de Jesus. Sai para lá. Mas a pressão alta do inferno, né, do diabo, a ansiedade do diabo, tenta nos afrontar porque nós paramos de olhar para o Deus da provisão, de olhar para o Deus que é o lugar da nossa esperança, da nossa expectativa, mas não só isso, ele tem que ser o lugar das nossas certezas, o lugar onde a gente possa dizer, aqui eu estou seguro. E só pode estar neste lugar um povo humilde, povo rebelde, obstinado, orgulhoso, que acha que sabe, que acha que pode, que tem resposta para tudo. Era melhor nós ficar comendo cebola no Egito.
pessoas que escolhem a miséria ao invés da terra prometida, o lugar da abundância de Deus. Hoje, para nós, o lugar da abundância de Deus não é uma terra geográfica, é a presença, é o pastor conosco. É sobre isso que nós estamos tratando. Você pode perceber, Salmo 23 nos leva para essa realidade. Se aproxime do seu pastor. Não é um texto que está falando sobre as regalias que nós temos, os benefícios que nós temos. É um texto que está mostrando, você tem um Deus que é poderoso. Você tem um Deus que te guarda, um Deus que te protege, um Deus que te livra. Portanto, a presença do Senhor sempre será a manifestação da vida que nós precisamos em tempos de deserto, em tempos de aflições. Nós precisamos entender, queridos, que mesmo nos lugares mais inóspitos, a vida de Deus pode e vai se manifestar através de um filho dele. É porque Ele está conosco. Vocês ficaram essa semana inteira com essa memória? Porque tu estás comigo? Porque tu estás comigo? Diante dos desafios que surgiram, você se lembrou de dizer, porque tu estás comigo? Veio uma afronta do maligno, você pode dizer, tu estás comigo. Veio uma tentação, você pode dizer, tu estás comigo. Essa é a nossa certeza. Essa era a certeza que Davi nutria. Ao contrário dos seus antepassados que questionavam o poder de Deus de preparar uma mesa no deserto, exatamente como eles perguntaram, poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto? Ele vem e declara, o Senhor é quem prepara um banquete para mim. Aleluia! O Senhor é quem é a minha provisão. Por isso, queridos, filhos obedientes, eles são convictos que tem um Pai poderoso para supri-los, mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio aos desertos da nossa jornada. Lembre-se que a vida cristã não é um deserto, mas a vida cristã contém desertos, que nós precisamos passar e saber que o Senhor está conosco lá. Que o Senhor quer manifestar a vida dele em nosso meio lá. Então não tenha problema de passar dias difíceis. Não se incomode por isso, não tenha problema em passar os dias de adversidades, porque como já entendemos aqui neste salmo, é onde o Senhor está nos treinando para coisas maiores, é onde o Senhor está nos preparando a confiar nele, para vivermos as coisas maiores que ele tem para nós. É onde o Senhor está modelando o nosso caráter. Quando eu olho para esse verso 5, e ele começa a dizer, preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu enxergo a plena essência do reino de Deus aqui. Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai nos falar sobre o que é o reino de Deus, ele vai dizer, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Davi já vivia essa realidade aqui. Porque quando ele diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, o que ele está falando? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo. Ele está dizendo. Querido, isso não é música de crente, tá bom? Isso não é música de crente. Isso não é música para nós cantar, não, tá bom? Isso é revanche, é ira. Quem te viu não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Oh, meu pai. Mas justiça pertence ao nosso Senhor. Justiça pertence ao nosso pastor. Justiça pertence ao nosso Pai. E ele diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E aqui nós entendemos que
exatamente representando as fases, as estações, as etapas das nossas vidas, por meio da metáfora das ovelhas. Davi propõe aqui o tempo em que as ovelhas são conduzidas, dirigidas pelo pastor a atingir as planícies seguras da provisão e do descanso. Não é para esse lugar que o pastor nos leva? Não é esse lugar que ele é para nós, um lugar de provisão e descanso? E esse momento é um momento em que se refere ao verão das ovelhas. Ao verão das ovelhas. Aonde, após o pastor já ter ido nos lugares aos quais ele vai levar suas ovelhas, ele pode conduzi-las na segurança de alguém que já foi lá e já sabe como é. Tudo que Jesus está fazendo nas nossas vidas, meus irmãos, ele já foi lá e já sabe como é. Você sabe que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele já foi testado em tudo. Não tem nada que ele não passou daquilo que nós estejamos passando. Ele sabe. O mesmo escritor aos Hebreus vai dizer, ele sabe se compadecer dos seus, porque ele mesmo já sofreu o que vocês podem vir a sofrer. Meu Deus! E esse é o momento que o pastor está conduzindo as ovelhas para esse ambiente, onde elas são conduzidas para um lugar de segurança, de provisão, mas o pastor já passou para... Lembra que eu disse para vocês que a ovelha é tonta? Lembra? Alguém ficou magoado? Vou ter que pedir perdão para tomar ceia daqui 2 semanas? Estou falando de ovelha, não falei de vocês, estou falando de ovelha. E aí, queridos, o pastor, ele sabe qual é a erva que vai te fazer mal. Ele sabe, no caso da ovelha, né? É ovelha, não é você. Ele sabe a erva que vai fazer mal para a ovelhinha. Ele sabe o que não vai pegar bem para ela. Ele passa lá tirando tudo antes. Meu Deus. O Senhor é aquele que prepara o caminho para nós. Vocês lembram de Efésios 2:10, eu acho que é 2:10, que vai dizer para nós que o Senhor já preparou para nós, de antemão, caminhos aplainados para seguirmos em caminhos de boas obras. O Senhor já preparou o caminho para a gente. O pastor não nos conduz por um caminho que ele não nos levou, que ele não passou ainda. Ele sempre vai nos levar por lugares que ele já passou, já deixou preparado, as estruturas ajustadas, um lugar de relevante proteção contra o inimigo. O lugar que Deus está nos conduzindo, meus irmãos, não é um lugar para você ser pego de surpresa pelas astúcias do diabo. Eu caí, eu vacilei. Não, segue olhando para o pastor, porque ele já preparou um caminho seguro. Ele já deixou um caminho preparado. As planícies onde o pastor já passou, ele já assegurou de que esses lugares estejam livres de perigos. E agora ele leva suas ovelhas por lá. Por que ele conduz pelo vale de sombra e morte e diz, pode vir comigo? Porque ele já passou por lá. Ele sabe como que faz. Ele sabe como que é. Ele não está fazendo uma aventura com a gente. Deus tem propósito com a minha e com a sua vida. Irmãos, faz sentido para você isso? Preste atenção. Deus não está fazendo uma mera aventura. É claro, é uma aventura andar com Deus. Viver por fé é uma aventura, mas Ele não está realizando um teste com a gente. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe os passos que está dando. Ele sabe porque tu ficou 22 dias internado. Ele sabe porque nós passamos por aflições as quais passamos. Ele sabe. Ele sabe. Ele já passou por lá. Ele já preparou. No deserto da nossa vida, Ele já preparou uma sacola para chegar na porta de casa no dia que a gente fala, meu Deus. No dia da adversidade, Ele já preparou até o esmalte vermelho para a avó. Ele já preparou. Meu Deus, vocês têm noção do que a gente já viveu na presença do Senhor? É muito detalhe para dar de ombro para Ele agora. É muito detalhe. É muito cuidado, é muito minucioso. Mas agora o Senhor está levando. Quem gosta de verão aqui? Essa é a estação que eu mais gosto. E essa é a fase que o Senhor está levando. Está conduzindo as ovelhas para esse ambiente.
Pastor, como que você está falando isso? Você está inventando? Você está poetizando a palavra? Não, queridos. Eu li um livro de um pastor de ovelhas e ele vai contando tudo isso baseado no Salmo 23. E está dizendo, o pastor da ovelha, ele vai lá primeiro. Ele não leva as ovelhas. Ele primeiro vai lá. Ele primeiro prepara o caminho. Ele limpa. Ele deixa preparado. Ele tira as ervas daninhas. Ele gera proteção para as suas ovelhas. Mas o que nos interessa aqui de fato é saber isso, que Jesus, o nosso sumo pastor, ele caminhou na nossa frente preparando um caminho seguro para nós. Ele abriu um novo e vivo caminho. E o que ele fez? Ele manifestou nessa terra a justiça que compreende o reino de Deus. E agora ele nos conduz para este lugar de abundância de justiça. Nós podemos nos lembrar então do que o apóstolo Paulo diz sobre a justiça promovida por Jesus, gerando provisão no deserto. Colossenses 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Agora vem cá, conecta, talvez você ainda não conectou. Nós estamos falando do que o salmista entende. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, inativos, sem condição nenhuma, mas agora o Senhor vai até naquela cruz, traz vida para nós, e naquela cruz ele bota em derrota todos os nossos inimigos. Uau! Já está decretado, meus irmãos. Já está declarado. A vitória do povo de Deus sobre os inimigos é real. Então você pode caminhar nessa certeza. Você não precisa querer buscar a sua justiça. O Senhor já colocou em decadência os nossos verdadeiros inimigos, que são as obras das trevas, os poderes infernais. Não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu colega, não é nada disso. Nós precisamos aprender a lidar com verdadeiros inimigos e lidar da maneira certa. Como lidamos com inimigos? Como mais que vencedores. Como aqueles que já têm sobre si a palavra declarada de que o Senhor já ganhou vitória sobre tudo aquilo que nos envergonhava. Tudo aquilo que tentava nos envergonhar no pecado, na morte, que vivíamos distantes do Senhor. O Senhor Jesus já colocou na cruz do Calvário. Se renda a Ele, confie na justiça do nosso sumo pastor. É sobre isso que Davi está dizendo: preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Meu Deus, meu Deus. Preparas uma mesa. No contexto da ovelha, a gente tem duas vertentes aqui para esse salmo. Uma é de que a linguagem seja mudada, muda o slide. Porque até o 4 ali, ele está falando sobre a realidade da ovelha, do Senhor como pastor, e agora vai mudar o slide no verso 5, e aí vamos ser levados para a hospedaria. Aqui entra o caráter hospedeiro do nosso pastor, faz sentido também, mas no contexto da ovelha, seguindo aí, porque é um capítulo focado nisso, a mesa, ela também pode indicar. A melhor forma que eu encontrei para dizer para vocês o que é uma mesa no deserto, esse lugar de descanso provisionado pelo Senhor, lembra da imagem do Rei Leão? Aonde que ele está? Naquele bico da montanha, não é? Sabe aquele bico da montanha? Sabe aquela
planície rochosa que a gente encontra nos desertos. Então a gente vê uma montanha, mas no alto tem algumas planícies. Aquilo é chamado de mesa, muito comum na lida do pastor do Oriente. E aquele é o lugar que o pastor conduz as ovelhas para estarem num lugar alto, um lugar seguro. E quem fica lá embaixo? Os algozes, os inimigos, os animais que gostariam de atacar as ovelhas. Mas eles sabem que ali as ovelhas estão sob a segurança do pastor. Esse é o lugar que Deus nos coloca, meus irmãos. É um lugar de justiça. É um lugar onde o maligno não pode nos tocar. E você sabe que o texto bíblico diz que os que pertencem ao Senhor, o maligno não lhes toca. Quando o diabo intentou tocar a vida de Jó, ele teve que receber permissão de Deus. Então, permaneça na presença, porque esse é um lugar de segurança. Esse é um lugar da justiça de Deus, onde os inimigos não podem te atingir, onde o inimigo não pode te afrontar, onde o inimigo tem que ver a sua vitória, a sua proteção, a sua graça. E é esse lugar que o Senhor nos coloca e nós nos submetemos simplesmente, que nos dá essa sensação de justiça. Não é vendo alguém sendo esmagado, não é vendo alguém morrendo, não é vendo alguém, nada disso. É apenas nós descansando na presença do Senhor. Não é você, essa esmagação, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não é isso não, queridos. É você sereno e tranquilo e vendo os inimigos se degladiando. E você dizendo, deixa eles. Isso é justiça na vida do crente, irmãos. É você desfrutar de paz. É você desfrutar de alegria. Enquanto o resto se morde e se devora. Estão entendendo? Não por algo que você quis. Eu desejo que eles morram. Não. É apenas resultado das escolhas deles. Mas como que você está? Tranquilo, seguro, protegido. Portanto, nós temos aí a primeira base do reino de Deus, justiça. Mas quando ele diz, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, nós temos aí a provisão de paz. A segunda esfera do reino de Deus, justiça, paz. Isso aqui é muito legal, pensar no contexto de ovelha. Se a gente pensar no contexto de hospedagem, a gente também tem essa visão estabelecida da honra que alguém dava naquele período. Alguém que chegava na casa e ela lavava os seus pés, ungia com óleo cheiroso, perfumado, lhe dava um vinho gostoso. Era uma forma de honrar. Mas mantendo a figura do pastor, da ovelha, do deserto, nós temos aqui algo também muito relevante. Porque no calor do verão desértico, no contexto do pastoreio das ovelhas, é um ambiente onde prolifera-se muito as moscas, os insetos, que perturbam a paz das ovelhinhas. Vocês já viram, talvez, inclusive nós temos muita oportunidade de ver até a jornada das ovelhinhas aqui nesse país, não tão comum no Brasil, mas aqui nós vemos mais. Mas a gente se lembra, moramos no interior, boa parte de nós, e víamos ali um boi, uma vaca, até uma galinha, o quanto que moscas e insetos perturbam, não perturbam? Não precisa nem ser boi ou vaca, pode ser até ser humano, não é? Começa a aparecer ali a mosca, botou a comida na mesa, a mosca, é uma perturbação, mosca. E principalmente quando elas são ousadas e vêm querer entrar no nosso ouvido, nariz, boca, você fala, Satanás, sai em nome de Jesus. Mas o pastor é aquele que lhe promove paz. É aquele que te tira desse estado da perturbação. E como ele faz isso? Ele faz ungindo com óleo. Porque onde tem a proliferação desse tipo de inseto, eles perturbam tanto, desestabilizam tanto a paz das ovelhinhas, traz tanto desconforto,
deixa elas tão abaladas, que os pastores dizem que as ovelhinhas ficam tão atordoadas que elas saem batendo a cabeça nos lugares para tentar se livrar daquela perturbação. Meu Deus, como ovelha parece a gente. Que quando está perturbado sai batendo a cabeça para todo lado. Sim ou não, irmão? Fala a verdade. Lembra de você. Considere o seu passado. Lembra lá de Ageu? Considere o seu passado. Mas bate cabeça. Ô, gente, para bater cabeça é ovelha, né? Então, eu estou falando das ovelhas, né? Corre de um lado para o outro. Bate a cabeça umas contra as outras. Bate a cabeça contra as árvores. Tudo na tentativa de se livrar dos desconfortos. Mas é nessa circunstância que o pastor, ele vem com óleos especiais que protegem, que curam as ovelhinhas e traz de volta para elas o estado de paz e tranquilidade. Ah, bendito seja o óleo que desceu sobre nós quando fomos salvos pelo Senhor e nós somos libertos de toda perturbação. E a gente olha e fala assim, meu Deus, como eu bati a cabeça à toa. Como eu corria para lá e para cá desnecessariamente. Como eu era perturbado. A gente já conversou sobre planilha, e quanto que vai ser, e vai dar, e não vai dar, e meu Deus do céu, e estou desempregado, e a filha está doente, e agora que eu estou na UTI, meu Deus do céu, quanto que eu bati a cabeça. Ele já era crente nessa época, mas eu estou utilizando se não fosse. Ele era crente, mas faltava ser convertido. Queridos, o óleo vem quando nós nos convertemos. É o bálsamo, é tranquilidade. Sabe, né, que unção é isso também, não é? E o contexto das ovelhas dos pastores diz que, você vai ver, você vai procurar na internet, você vai ver lá, eles pegam mesmo uma boa quantidade de óleo e joga dentro das orelhinhas das ovelhas, dos narizes delas, porque serve como repelente, serve como bálsamo, serve como remédio. Meu Deus! E é isso que o Senhor faz com a gente, queridos. Quando nós estamos atordoados pelo calor das tribulações, das aflições, nós temos um pastor cuidando de nós. Tem óleo, queridos, eu quero dizer para você, nessa noite, tem óleo do Senhor para a sua vida, tem óleo do Senhor aí para o seu ouvido, para seus olhos, para a sua boca, tem óleos do Senhor na sua cabeça. Deixa a unção vir, desfrute disso. Desfrute da presença de Jesus, do cuidado de Jesus na sua vida. Ele está com as suas próprias mãos, nos honrando. Como que ele faz isso? Nos ungindo com a presença do Espírito Santo. Aleluia. O que é a unção de crente, queridos? É a presença do Espírito Santo. O que é a unção do povo de Deus? É a presença sendo manifesta. É a glória do Senhor descendo. Isso nós temos por meio de Jesus, o sumo pastor. E aí quando nós recebemos o óleo, vocês já tiveram esse sentimento de receber o óleo? De sentir o bálsamo? O que volta para as nossas vidas imediatamente? A paz, serenidade, tranquilidade. Que tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Está correndo atordoada e o pastor vem e te pega, segura você pelo pescoço assim, ó, passa a mão na cabecinha, fala, ô filho, vem cá. Ele fala, show, Beelzebu, né? Senhor das moscas, né? Interessante, não é? Show, Beelzebu. Isso aqui é minha. Ele vai lá e puxa Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tem crente aqui para dizer mais, Senhor, mais, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, vem nos meus ouvidos. Tem tanta mosca querendo acertar aqui. Vem nos meus olhos, Espírito Santo. Vem na minha boca, Espírito Santo. Aleluia. E aí, em que estado nós entramos aqui? No estado de paz, no estado de tranquilidade. Passamos a viver a realidade do Espírito.
Porque conforme Romanos 8,6, o apóstolo Paulo vai dizer, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mentalidade do Espírito, aonde que o pastor unge? Na cabeça, nos ouvidos, nos olhos. Mentalidade do Espírito, vida e paz. Essência do reino para as nossas vidas, justiça e paz. Aleluia. Justiça e paz. E quando nós somos ungidos por Jesus, nós recebemos a honra da sua presença e a manifestação da paz maravilhosa. Você quer ver uma coisa que não combina? É crente atordoado. Não combina. Não faz sentido. Não faz sentido. Crente paranoico, crente louco, e chora, esperneia, e berra. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa provação vem na nossa vida. O desejo até de espernear vem. Mas eu tenho um domínio. Eu tenho um dominador. Eu tenho um Senhor. E eu não posso me render a esse pecado de permitir que a velha natureza seja efetivada diante das situações e circunstâncias da minha vida. Então o reino de Deus, ele é, digam para mim, justiça, paz. E o que nos falta agora? O que nos falta? Está faltando alegria aí, meus irmãos? Está faltando alegria aí? Tem um monte de gente que está. E aonde é que ele mostra essa condição da alegria? O meu cálice transborda. Uau! Imagina, vamos supor, vamos pegar o original ali. Tu gosta de um vinho. Bom. E você vê ali, o cara vem e coloca ali faz assim, ó. Te dá a taça e você olha e fala assim. A gente, quando toma o suco da ceia aqui, a gente fala assim, podia ser um negócio maior, né? Imagina um vinho na casa do hospedeiro. Aí ele bota lá, ó, e vai até na boca. E até esparrama um pouco. Aí você fala, aí sim, hein? Aí sim. É como criança, tu bota refrigerante, você deixa um dedinho assim faltando, coloca mais um pouquinho. Cara, tá lotado. Aí tem aquela mania, né, da adolescência enfervecida. Mas o seu tem mais. Cara, toma aí, fica em paz. Não é não? Não é assim? Sim ou não? Como que nós ficamos, queridos? Yes. Yes. Não é não? Quando o Senhor nos coloca num lugar seguro, tranquilo, trata com a nossa mentalidade. E Ele diz agora para mim e para você, Felipe, descansa, filho. Descansa. Para de ficar atordoado. Para de ficar com esse monte de coisa. Coisa de ovelha. Sai, mosqueiro. Intriga. Aí vai para a esposa. Aí vai para o filho. Aí o Senhor vem, te modela. Trabalha na sua vida. Te bota num lugar alto. Aí você começa a olhar e fala assim, tô seguro. Aí Ele coloca óleo, unge, cuida das feridas, trabalha na mentalidade. E agora Ele faz o cálice transbordar. Meu Deus. Aí nós estamos naquela famosa, agora é só alegria. Aí é só alegria. Mas não é uma só alegria, porque não vai ter mais problema. Não, os inimigos estão lá tudo olhando para você, doido para devorar. As mosquinhas tá tudo querendo vir, mas chega perto, tu tá protegido. É essa a diferença de ser um crente, queridos. Essa é a diferença de viver para Jesus. Tu estás protegido. Essa é a questão.
Não é a questão que tu vai ter mais dinheiro, que vai ter um melhor carro, que vai morar na melhor casa, que nós vamos conquistar, que nós... Não, queridos, é que você está seguro. Essa é a sua conquista. Você está seguro, e não é seguro apenas para essa jornada aqui, é seguro para a eternidade. Eu vou entrar lá, eu já estou lá com Cristo, Ele já está aqui comigo, já está tudo certo. Aleluia! Meu Deus! E depois, nessa segurança, você fica tão bom, que aí você mesmo compra carro, compra casa. Não precisa ficar fazendo campanha de 7 dias para isso. Você faz campanha para ter mente liberta. Aí você faz jejum para ter mente sã. Ter alma purificada. Viver conectado com o Senhor. Aí o resto, sabedoria vem. Mente de Cristo, meus irmãos. Vocês entenderam o que eu orei aqui na oração da oferta? Será que vocês concordam comigo nisso? Que o meu e o seu trabalho tem que ser o mais excelente? Tem que ser o melhor? Para alguém olhar e falar assim, quem fez isso aqui? Mas eu tinha uma neura nos lugares que eu passei lá no passado, que eu falei assim, irmão, vem cá, faz um trabalho aqui pra gente. A hora que você ia ver o trabalho do irmão, eu falei assim, irmão, isso aqui é o capiroto que fez. É o próprio Satanás que fez. Aí o que eu tinha que fazer várias vezes? Pegar um cara que ficava fazendo e fumando um cigarrão dentro do templo, enquanto fazia o trabalho, mas fazia bom. Não é de lascar. Ah, pastor, por que você não me chamou para fazer isso aí? Cara, olha o que você fez da última vez. Agora olha o cara com um cigarrão na boca, o que ele fez. Meu Deus! Vocês acham que isso tem a ver com cristianismo ou não, meus irmãos? Tem a ver com vida com Deus ou não? É assim que funciona. É assim que funciona. É como a mulher que fazia limpeza na casa lá, e aí ela estava ensinando uma outra, e ela foi limpar por debaixo dos móveis, por detrás de todas as coisas. Ela falou assim, mas aí ninguém vai ver. Ela disse, mas o meu Deus vê. Meu Pai. Aí, isso é conversão, queridos. Isso é vida com Deus. Isso é glorificar a Deus com o seu trabalho. É assim que funciona. Quando as pessoas vão olhar o detalhe e falar, poxa, cuidou até disso, sim. É assim que é um crente, meus irmãos. Mas o pastor que nos alimenta, ele é provisão de justiça, ele é provisão de paz e ele é provisão de alegria. A alegria que nós precisamos não está num casamento, não está em ter um filho ou vários, não está em ter um carro, não está na vida profissional que nós levamos. A alegria de um ser humano só pode ser realmente encontrada na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa alegria. A provisão de alegria, ela é retomada como consequência da paz. Quando nós alcançamos a paz do Senhor, nós estamos seguros, estamos em paz. Então não tem mais nada que tire a nossa alegria. Se você treinar, buscar a sua vida em Jesus, para viver em paz, você vai ver que não vai mais te faltar alegria. Então as ovelhinhas, elas recebem a unção, elas se tornam protegidas contra os ataques externos, e elas retomam o seu estado de paz e tranquilidade, que tem a ver com as questões internas, e isso vai gerar para elas uma condição de alegria. Inimigos, ataques externos. Paz e tranquilidade referente aos ataques internos que nós enfrentamos. E agora, como que nós vivemos? Em alegria. O cálice transbordante é a garantia da proteção que garante plenitude de alegria. É isso que nós precisamos. E aí, meus queridos, referente a nós temos no Senhor a garantia que quando nós recebemos do seu Espírito a unção, nós vamos poder desfrutar do nosso real estado. Porque o fruto do Espírito é alegria. E é tão importante que está na segunda colocação. O primeiro é amor. O fruto do Espírito é amor, em segundo lugar, alegria. Por isso que crente perturbado, crente carrancudo não combina.
Crente que fica olhando para mim com cara de assim, ó. Eu sou assim mesmo, pastor. É que essa é a minha cara mesmo, então tu precisa de Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo entra, até as suas rugas vão embora. Aí você fica sorridente, feliz. E eu sempre ensino os irmãos, olha, se tu não sabe, cadê as canetas? Pega uma caneta aí para mim. Se você não sabe sorrir direito, treina com uma caneta. Bota a caneta aqui, ó. Você vai ver que rapidinho tu começa. Seu estado muda realmente. Isso é neurociência. Seu estado muda. Se você fala, não, eu sou carrancudo assim mesmo. Começa a fazer assim, ó. Sério, isso aí, ó. Não precisa de muito. Faz sozinho, você não quer passar vergonha. Chegar em casa, amanhã, hora que você estiver lá sozinho, estiver no trabalho, uma hora que você estiver meio assim, começa a fazer. E faz de novo. Aí daqui a pouco você vai estar gargalhando. Eu nem precisei fazer muita coisa aqui, ó. Mas eu não estou falando de algo que seja produzido por nós. Eu estou falando de algo que é naturalmente efetivado em nós, no sobrenatural. Os meus inimigos estão lá longe. Deixa eles. O Senhor está cuidando de mim. As moscas, os beuzebus, onde estão? O meu Senhor está lidando com elas. O meu Senhor está depositando do seu óleo sobre mim. E a consequência desse óleo é alegria. É alegria. É viver uma vida feliz na presença do Senhor. Queridos, o nosso pastor, como maravilhoso Pai que Ele é, como maravilhoso Senhor que Ele é, Ele tem provisão de alegria para as nossas vidas, por meio do seu Espírito. E aí Romanos 15, 13 vai dizer para nós que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira alegria, a verdadeira paz é proveniente do Espírito Santo em nossas vidas. Então não se demore para ter um relacionamento com Ele. Não se demore para andar nos passos do sumo pastor. Não se demore para estar tranquilo na presença daquele que está te chamando para uma vida abundante. Por isso eu quero terminar dizendo para vocês, aonde quer que estejamos, nós temos uma garantia. E a garantia é que o pastor está conosco. É que Ele é o nosso suprimento. Ele é a nossa provisão. E o que nós devemos fazer é caminhar nos seus passos. É seguir o que Ele está dizendo. Como nós vimos no início dessa ministração, a desobediência do povo de Israel restringiu-lhes a entrada na terra prometida. Restringiu-lhes de viver abundantemente o que Deus tinha para eles. Justiça, paz e alegria. Eles foram resistentes, desobedientes, alienados. Mas para nós hoje, nós temos esse exemplo para dizer, Senhor, eu não quero ser esse povo obstinado, rebelde. Eu não quero imitar a sua conduta. Eu quero aprender com Davi, que disse, o Senhor é poderoso para preparar uma mesa no deserto. Mesmo em meio às dificuldades da sua vida, confie. Mesmo em meio aos problemas mais adversos, confie, Ele está presente. Recorra ao Supremo Pastor, para que assim como Davi, que foi amplamente suprido, você também seja, nós sejamos. E então nós temos em Deus a garantia de vivermos o seu reino. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é na manifestação dessa essência que nós desenvolvemos avivamento. Manifestamos o reino de Deus. E quando nós procedemos dessa forma, sabemos que o pastor prepara um banquete para nós.
à vista dos nossos inimigos, nos honrando, nos ungindo a cabeça com óleo e fazendo o nosso cálice transbordar. Se alegre na presença do pastor. Fique de pé, por favor. E diante dele, apresente a sua vida.